Olá, seja bem-vinda ao canal Mães Desculpadas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cobrança. Você sabe cobrar os seus filhos de forma assertiva? Pois é, sobre isso que a gente vai falar hoje. Muitas mães não conseguem, às vezes, um resultado positivo das cobranças que fazem. Então, elas ensinam as crianças e os adolescentes algumas coisas e acabam generalizando, achando que ensinando aquilo, ele vai aprender mais um monte de outras coisas. E isso, na realidade, não acontece. Então, toda vez que você tiver alguma atividade ou alguma coisa para ensinar para o seu filho, você precisa se certificar de que ele entendeu o que é para fazer e como é para ser feito. Por exemplo, filho, guarda suas coisas. Guarda suas coisas é muito genérico, né? Então, às vezes, dependendo da idade da criança, você precisa indicar. Filho, eu preciso que você dobre as suas roupas, que você guarde nesta gaveta, desta forma. Assim, fica mais simples para a criança entender. E depois que você explicar, veja com a criança, certifique-se de que ela sabe o que é para fazer exatamente. Porque às vezes a criança ou adolescente se distraem muito facilmente. Então, você fala uma coisa e eles entendem outra, ou eles simplesmente não prestaram atenção. Então, você explica de forma calma, tranquila, e logo após, peça para que ele repita para você o que é para ser feito. E aí você vai ter certeza de que ele entendeu. Só depois disso é que você vai ter condições de cobrar aquilo que você ensinou, porque daí a criança sabe o que é para fazer. Não adianta você brigar com a criança ou com o adolescente a respeito de uma atividade ou de uma tarefa que era para ser feita se você não ensinou, se você não explicou. E às vezes nós, mães, passamos batido por essa etapa da cobrança, né? Essa etapa que é tão importante, que é ensinar como fazer uma coisa, quando fazer, e o jeito, de repente, que a gente gosta que seja feito. A gente falha nisso. A gente espera que a criança já saiba. E muitas vezes, mesmo que essa criança, esse adolescente já seja mais velho, muitas vezes ele não aprendeu, ele ainda não sabe. E a gente, na nossa posição de adultos, a gente imagina que a cabeça dos nossos filhos seja como a nossa. Portanto, que eles sabem o que é para fazer. Muitas vezes eles não sabem, ou não sabem a forma que é para ser feito. Às vezes você tem uma forma específica de fazer algo. Isso é uma outra coisa que a gente vai comentar daqui a pouco. Portanto, existem etapas. Para você cobrar uma coisa do seu filho, primeiro certifique-se de que você ensinou corretamente e que ele entendeu o que é para fazer. Só então, depois disso, é que você deve cobrá-lo. Essa questão também do jeito próprio de cada um fazer as coisas também é importante. Às vezes você pede, solicita alguma coisa para os seus filhos e eles fazem do jeito deles. Então analisa direitinho, será que realmente aquilo que você pediu precisa ser do seu jeito? Se precisa ser do seu jeito, você precisa ensinar o passo a passo de como é que você quer. Às vezes a gente pede algumas coisas que sejam da nossa maneira, mas no fundo não precisam ser. Então deixa passar, deixa fazer do jeito dele, né? Não tem problema. Na verdade, a maioria das coisas não tem problema que os filhos façam do jeito deles. Até porque daí eles aprendem a fazer de uma forma diferente e tá tudo bem, contanto que a tarefa seja cumprida, certo? Então, isso evita muito erro de comunicação e evita que a gente fique estressado com a criança e com o adolescente. Porque muitas vezes a gente vai atrás dos nossos filhos já cobrando, já questionando e já brigando, sendo que na realidade a tarefa não foi realizada por falha nossa. Nós não ensinamos, não explicamos e também não verificamos se ele entendeu ou não aquilo que era para ser feito. Certo? Então tenhamos um pouco mais de paciência com as crianças, com os adolescentes, conosco também. Quando você estiver no momento onde você está nervosa e precisa cobrar algo, respira fundo, relaxa, se acalma, veja se você fez todos os passos necessários e só então cobre. Aí você vai ter certeza de que você está sendo assertiva. Um abraço.